como vai? Tudo bem? Tudo bem. Esse projeto que cria o novo CAD, né, o SuperCAD, o que é exatamente? Olha, o projeto que cria o SuperCAD é uma alteração da nossa segunda lei de concorrência, que é uma lei de 1994, a lei 884, né? Ela foi criada logo após a abertura do Brasil para a economia internacional, que aconteceu bem no começo dos anos 90, né? E foi uma lei que, à época, foi uma lei que servia e hoje em dia, dado o grande crescimento da economia brasileira, precisa ser reformulada. Principalmente no que se refere à aprovação das operações de aquisição, né? As fusões, porque no nosso sistema, atualmente, as empresas podem apresentar antes ou até 15 dias depois de efetuada a operação. Isso leva com que uma grande compra feita fique até 2 anos sendo analisada pelo sistema chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né? E depois fica muito difícil ou fica muito oneroso de fazer uma operação ou então criar restrições àquela operação. Com a nova lei, a apresentação vai ter que ser anterior ao negócio, ou seja, o novo CAD vai precisar autorizar aquela compra antes dela ser efetuada. Tá? Então, existem casos assim como o famoso caso da Garoto, que há 10 anos está sendo discutido se a venda tem que ser desfeita ou não. A questão da... Boa noite, o senhor está citando a questão da Garota Nestlé, por exemplo, né? Isso. Está 10 anos, agora a Justiça mandou um CAD reapreciar novas provas. Né? Com a lei nova, isso não vai mais acontecer, porque o negócio só vai ser concretizado após uma aprovação do CAD. Então, isso vai levar o quê? A levar o CAD a trabalhar mais rápido, né? E a grande preocupação de quem trabalha na área é que o CAD vai ter as condições materiais, né, para poder cumprir com rapidez isso. Porque quando se inverte o sistema, que é a prática de todo mundo, que a aprovação anterior ao negócio, é necessário celeridade, né? Então, nós estamos falando de operações que têm que ser aprovadas aí num prazo médio de 60 dias, né? E não mais 1 ano, 2 ou 3, como acontece ultimamente. O senhor diria, então, que o consumidor... O CAD vai ter recursos, o governo vai dotar o CAD de recursos materiais para isso acontecer, porque se não dotar de recursos materiais necessários, aí nós vamos estar vivendo aqui no mundo pior que está vivendo hoje. O senhor diria, então, que o consumidor fica mais protegido nesse novo sistema? Ele fica mais protegido na medida em que aquele negócio só vai ser levado adiante se o CAD entender que existe que ele não é prejudicial ao consumidor. Certo. Agora, por outro... O grande objeto do nosso direito não é proteger a concorrência ou concorrência, é proteger o consumidor. Tá? Então, o direito da concorrência visa especialmente proteger o consumidor de qualquer problema originado de fusões, aquisições ou mesmo a conduta normal das empresas. Agora, uma outra questão que chama atenção até especialistas já estão avaliando assim, que na prática, apesar desses avanços, houve uma redução na questão das multas, porque, por exemplo, o novo texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, a Câmara aprovou hoje, né, depois de intensas negociações, o novo texto fala em multa por formação de cartel, por exemplo, variando de 1% a 30% do faturamento da empresa. E isso, na prática, seria uma redução, né? Não, hoje é de 1% a 30% do faturamento da empresa. Sim, porque hoje ela incide sobre todo o faturamento, não é? Todo o faturamento. Então, na prática, é uma redução? O que foi aprovado foi em cima... Não, o que foi aprovado é que eu fora do país, eu não vi o que foi aprovado hoje. Foi em cima do mercado relevante. Isso, de 1% a 30% sobre o mercado relevante, é o que diz aqui o texto. Isso pode, em alguns casos, levar a uma multa menor, mas eles pensam que seria uma multa mais justa. Por quê? Porque é naquele mercado que houve o prejuízo. Né? Então você imagina uma empresa que opera em vários mercados. Né? E em apenas um dos mercados que ela atuou, ela foi condenada num cartel, por exemplo. Se ela paga sobre todo o faturamento dela, essa multa é desproporcional. Né? Ela acaba sendo uma multa injusta, né? Que a multa não visa quebrar a empresa. A multa visa
corrigir o comportamento. Então, quando você aplica uma multa que leva essa empresa a parar as atividades pelo CAD, ela não conseguir pagar a multa, né? Imagina, 30% do faturamento de algumas empresas brasileiras significa bilhões de reais. Tá? Então, nós estamos falando de multas, valores muito altos. Então, o percentual é alto e ele é escalonado nesse caso, mas essa mudança para o decreto de emergência foi uma correção bem feita na lei. Muito bem, nós ouvimos aqui na Estadão ESPN o advogado Antônio Garbellini comentando essa criação do Supercard, né, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Obrigado ao senhor pela atenção, até uma próxima oportunidade, então.